Olá, pessoal. Eu sou o André Azenha. Eu queria dar minha contribuição para todo esse burburinho, esse debate ao redor do possível retorno do Michael Keaton como Batman no filme do Flash, o The Flashpoint, né, que mexeria em todo o universo estendido da DC Comics. Já se falou do Michael Keaton, que ele poderia ter retornado no Batman versus Superman Origem da Justiça. Lembram que até o Josh Brolin foi cogitado. Chegaram a oferecer 50 milhões de dólares para o Christian Bale, que recusou, porque ele queria trabalhar com o Nolan. Acabou o Ben Affleck, que foi um bom Batman. Infelizmente, por uma série de fatores também pessoais da vida dele, acabou não dando continuidade. Agora se fala também numa possível série ou filme para o HBO Max, do serviço de streaming da HBO. Né? Mas eu queria falar do Michael Keaton. Os filmes super-herói, a gente vê que em poucos anos os atores se renovam, né? O próprio Homem-Aranha, a gente teve o Tobey Maguire em filmes em 2002, 2004, 2007, logo em 2012 o Andrew Garfield voltou em 2014, em 2016 já era o Tom Holland e depois ainda teve o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que foi uma animação. O Superman, com um longo tempo sem ter um filme, né? Desde 87 com o Superman 4, com Christopher Reeve, depois voltou em 2006 com o Brandon Wolf e já em 2013 com o Henry Cavill. E também a gente não sabe como é que vai ser o Superman daqui para frente. E o Batman provavelmente é dos heróis que teve mais atores o interpretando, né? O Michael Keaton tem dois filmes de 89 e 92. A gente teve a animação Batman: A Máscara do Fantasma em 93, com a dublagem do Kevin Conroy, de Batman série animada, dublagem maravilhosa. Depois o Val Kilmer em 95, o George Clooney em 97, o Christian Bale em 3 filmes. Tem também o Will Arnett no Batman Lego, e aí a gente viu vários Bruces surgindo em Titãs, também na série Gotham, da Fox. E agora o Robert Pattinson, que vai estrelar o filme do Matt Reeves, que é um grande diretor. E poucas vezes a gente vê, quase não vê mesmo, é o mesmo ator voltando 20, 30 anos depois para viver aquele mesmo personagem no universo dos super-heróis. Né? O Christopher Reeve faleceu. O Michael Keaton poderia ter retornado já. Os dois filmes que ele fez fizeram bastante sucesso. O primeiro fez sucesso de público. O segundo também foi muito bem de bilheteria, mas tinha um tom mais soturno e exalava a sensualidade, né? A Mulher Gato, da Michelle Pfeiffer e tal. Tanto que o McDonald's tinha preparado toda uma campanha de produtos e tal e recebeu muitas reclamações de pais e mães que não queriam que seus filhos tivessem acesso ao filme pelo tom sensual. E aí o Tim Burton sai e entra o Joel Schumacher em dois filmes bastante duvidosos, que é o Batman Eterno, que são o Batman Eternamente e o Batman e Robin, né? Mas tem outros casos na cultura pop que a gente vê atores retornando décadas depois, né? O caso mais emblemático é o Harrison Ford, que retornou em 3 franquias diferentes, né? Ele voltou com Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal, no meio dos anos 2000 ali. Depois ele voltou para ser o Han Solo em Star Wars, né? Super bem no Despertar da Força. E o Deckard em Blade Runner 2049. E aí que eu quero entrar na discussão. Acho que seria muito legal ter o Batman do futuro, né? Com o Michael Keaton, retornando para treinar o Terry McGinnis. Lembrando que Batman do Futuro foi uma animação derivada de Batman, a série animada, que por sua vez foi uma animação de bastante sucesso, cuja estética, a ambientação, inclusive a trilha sonora também, tinha muito da trilha do Danny Elfman dos filmes do Tim Burton, e a caracterização de personagens como o Pinguim, o próprio Coringa, remetiam aos filmes do Tim Burton. Foi o sucesso dos filmes do Tim Burton que possibilitou Batman, a série animada. Eu escrevi um artigo já, é tema do meu mestrado também, eu vou deixar o link aqui de um texto que eu fiz detalhando um pouquinho mais Batman, a série animada. É uma série sofisticada que revolucionou o campo da animação televisiva, traz influências do Superman dos irmãos Fleischer lá de 1941 também, que foi uma série exibida nos cinemas que foi transformadora para o meio da animação, né? E aí fez tanto sucesso, né? Os filmes do Tim Burton com Batman série animada geraram uma segunda Batmania. A primeira foi daquela série dos anos 60 com Adam West,
gostemos ou não, aquela série gerou uma Batmania e muita gente conheceu o Batman por causa daquela série dos anos 60. Né? Pela primeira vez, um personagem chegava de forma colossal com brinquedos, material escolar, etc, etc. Star Wars melhorou isso de forma mais organizada nos anos 70, né? Nesse merchandising poderoso. E a gente teve a segunda Batmania. E aí foi tanto sucesso que a Batman série animada teve uma continuação, mudando um pouquinho a caracterização dos personagens. Foram 85 episódios, depois foram produzidos mais episódios. O Coringa, os olhos mudaram, a Arlequina também, o Pinguim deixou de ser aquela figura que remetia ao Danny DeVito, virou mais um mafioso e tal, mas ainda era produzida pelo Bruce Timm, pela galera que fazia Batman, a série animada. E aí foi criado o Batman do Futuro. Né? Essas séries animadas foram tão importantes que criaram personagens que entraram para o cânone do Batman e da DC, criados para televisão, que nem a Arlequina e depois o Batman do Futuro, né? Que daí é um Bruce Wayne mais velho treinando um jovem para herdar o seu manto, aí, o seu legado de Batman. E faz todo sentido ter um filme do Batman do Futuro. A primeira pessoa que cantou essa bola de forma mais popular, digamos assim, atingindo mais pessoas, foi o Kevin Smith, diretor, roteirista, quadrinista, no podcast que ele tem na internet, que ele até falou que faria $1 bilhão e tal. E aí tem tudo a ver o Michael Keaton, que foi o Batman, o melhor Batman dessa quadrilogia dos anos 80, 90, criada a princípio pelo Tim Burton, retornando como aquele Batman para treinar um novo Batman para dar sequência nessa franquia iniciada lá em 89. E aí, comparando com o Blade Runner 2049, o que o Denis Villeneuve fez, que pode parecer óbvio, mas nem sempre é assim na cabeça dos produtores hollywoodianos, foi que ele pensou a ambientação do Blade Runner 2049 exatamente como se fosse uma evolução, né? Décadas tivessem se passado dentro daquele universo criado em Blade Runner. Né? Blade Runner imaginava um futuro. Logicamente, os computadores que foram criados, toda a tecnologia no mundo real não foi igual à do Blade Runner, mas em Blade Runner 2049 até empresas que apareciam no Blade Runner de 82 lá, que na vida real faliram, né? No mundo real não existiram mais, continuaram existindo naquela realidade. Então, acho que o Tim Burton teria a favor dele, sendo ele o diretor e o Michael Keaton quer, né? Dizem que o Michael Keaton exige que seja o Tim Burton o diretor para ele poder retornar num filme Batman do Futuro, conceber aquela Gotham City dos anos de 89 e 92 como se fosse uma evolução, passados tantos anos e tal, né? Com aquela direção de arte, aquele figurino, né? Aquele desenho de produção, de repente trazendo Danny Elfman para a trilha sonora também. Né? Os roteiristas, um faleceu e o Sam Raimi já não escreve faz algum tempo, que não faz roteiros e tal para cinema, e aí que tem algo a favor, porque um dos problemas daqueles filmes era o roteiro, justamente. Né? O primeiro filme dá muito espaço para o Jack Nicholson, é um filme com um ritmo meio um pouquinho desengonçado. Tinha também a questão das cenas de ação, que até então não se sabia muito como fazer. Né? Apesar de ter os filmes de artes marciais dos anos 70, os filmes de Exército de um Homem Só dos anos 80, com Stallone, com Schwarzenegger, ainda a galera estava aprendendo a fazer filme de super-herói. Né? O Superman de 78, depois em 80, e o Superman 3 não tem cenas propriamente de combate físico. Né? O Superman 2 até tem um pouco no ar lá, o Superman enfrentando o Zod, os vilões da Zona Fantasma, kryptonianos e tal. Mas Hollywood ainda estava aprendendo a como retratar super-heróis e cenas de ação. Então, as cenas de ação do Michael Keaton como Batman são meio esquisitas, se a gente comparar depois com o que o Nolan fez na trilogia, e principalmente para aquela sequência de ação do Ben Affleck entrando e socando um monte de bandido para salvar a mãe do Superman em Batman vs Superman. Então, ele teria a favor a evolução dos roteiros, né, que a galera aprendeu a fazer, a distribuir bem as sequências,
colocar o drama, o humor nas horas certas, né? Tanto nos filmes do Nolan, que podem servir de exemplo, principalmente os dois primeiros, o terceiro nem tanto, e os filmes da Marvel também, né? Que apresentam roteiros bem elaborados, alguns, né? Não todos, a maioria dos filmes da Marvel não são toda essa maravilha, mas principalmente os filmes dirigidos pelos irmãos Russo, o Pantera Negra, enfim, alguns filmes ali. E aí sim, trazer roteiristas que poderiam desenvolver essa evolução de roteiro em relação aos filmes dos anos de 89 e 92 e as cenas de ação também, de coreografia. Mas todo o visual, aquela ambientação que remete ao expressionismo alemão, ao filme noir, aquela coisa gótica, teria que manter, né? E exatamente como era, pensando como seria aquela Gotham City 30 anos depois e tal, etc, etc. E aí eu acho que a gente teria um filme bem legal. Caberia também a escolha de um protagonista carismático para fazer o Batman do futuro, né? O Michael Keaton seria o, o mestre ali, o orientador, o professor, mais ou menos o que aconteceu no filme Creed, quando o Rocky Balboa passa, né, o seu legado para o Adonis Creed, o filho do Apollo Creed, que também pode servir de inspiração. Então, eu acho que a Warner tem em mãos um projeto de bastante potencial para alegrar os fãs da velha guarda que curtiam Michael Keaton como Batman, agradar as novas gerações, né, que ou conheceram o Batman pela trilogia do Nolan, ou pelo Ben Affleck, ou pela série Gotham, e ter uma nova franquia aí, uma nova velha franquia reiniciada aí, e além da participação do Michael Keaton no Flashpoint, aí a gente teria que ver como é que vai funcionar essa botaria de que ele vai ser o mentor de jovens heróis no universo DC, né? Mas eu queria falar isso, acho que é importante. A gente já teve vários exemplos de atores que retornaram aos mesmos personagens. Tem o John Wesley Shipp, que voltou a fazer o Flash também, quase 30 anos depois, na série Flash, com o Grant Gustin como protagonista. O Wesley Shipp fazendo primeiro o Jay Garrick, depois voltando como Flash também, né, no crossover lá e tal. Foi bem legal também, mais uma participação, mas é um exemplo. Mas nos grandes blockbusters é difícil de super-herói a gente ver. Enfim, a Ellen Slater não voltou como Supergirl e o Michael Keaton seria um exemplo raro aí dentro desse contexto. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses pitacos aqui do que a Warner pode fazer. A gente está na torcida, vocês podem ver que eu gosto bastante do Batman, né? E se gostaram, dá um like aqui, se inscreve no canal, no Facebook Histórias do Cinema também. Tem vários vídeos aqui sobre filmes clássicos do Batman, do Superman também, do Superman dos Irmãos Fleischer, eu vou deixar na descrição, tá bom? E vamos torcer. Nós que gostamos do Batman e quem gosta daqueles filmes do Tim Burton, apesar de eu achar os roteiros irregulares, eu gosto bastante, ajudaram na minha formação cinematográfica, me abriram portas para conhecer o expressionismo alemão, mergulhar de cabeça na história do cinema, e é um diretor bem interessante, que tem um trabalho bem característico, né, o Tim Burton. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.